Vamos continuar aqui o nosso culto e continuar a nossa série. Nós estamos trabalhando uma série sobre igreja, sobre amar a nossa igreja. Já estamos aí, se eu não me engano, no quinto sermão, na quinta mensagem sobre essa temática. Eu espero que você esteja cada vez mais apaixonado, cada vez mais amando a sua igreja. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, porque quando a gente pensa nos símbolos do cristianismo, os principais símbolos do cristianismo, quais símbolos que você vem à sua mente? As principais imagens, talvez a cruz, né? A cruz vazia, né? Porque nosso Jesus está vivo, ressuscitou. O outro símbolo que talvez você tenha no seu carro, que é aquele peixinho, né? O peixinho, que é as iniciais em grego da frase Jesus Cristo, acho que é filho do Salvador, se eu não me engano, é a frase ali, as iniciais que formam aquele peixinho. Na verdade, que a palavra peixe em grego tem as iniciais dessa frase. E um terceiro símbolo, que talvez passe batido, mas que ele é de extrema importância na fé cristã, para o cristianismo, é o símbolo da bacia e da toalha. Obrigado. Os três símbolos, cruz, peixinho e da bacia e da toalha. Eles formam aí talvez a tríade dos principais símbolos da fé cristã. Por quê? Porque o nosso Jesus é o Deus que se tornou servo, não é? A marca dele é ser servo. Ele foi o servo de todos os irmãos. Essa mensagem de hoje ela está intimamente ligada à mensagem de domingo passado. Domingo passado a gente viu sobre o cuidado, não é? Uma mensagem incrível do pastor Paulo sobre o cuidado de um para com o outro. E essa mensagem ela está ligada porque vai continuar falando sobre o nosso relacionamento um para com o outro, que traz glória ao Senhor. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia num texto conhecido aí, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o 8. Romanos 12, 1 até o 8. Talvez a principal carta do Novo Testamento, aí, e com um dos textos mais conhecidos por nós, pelo menos os primeiros 2 versos. Vamos ler? Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Senhor, obrigado pela riqueza da Tua palavra, pela riqueza dessa carta tão preciosa para a nossa fé. Que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando por meio da Tua palavra exposta. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre servir. Interessante que eu preguei sobre serviço, acho que foi minha penúltima pregação, foi sobre serviço. Aí eu não sei, ou Deus está querendo falar com você e está insistindo, ou é comigo, não é? Porque esse tema, na sequência do livro que a gente está estudando, quem propôs foi o pastor Marcelo.
Falei, talvez seja comigo, então, né? Mas é um tema muito legal, muito importante para nós. E quando a gente fala de servir, olhando para esse texto, a gente parte aí da principal motivação que carrega o coração de um servo. Qual que é a principal motivação que carrega o coração de um servo? É as misericórdias de Deus. É aquilo que Deus fez por mim, que Ele fez por você. Por isso que Paulo inicia o texto falando, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está fazendo um link com tudo o que ele falou de Romanos 1 até Romanos 11. Que ele apresenta a maravilhosa graça de Deus, a obra salvadora em Jesus Cristo, o amor de Jesus por nós, a ponto de se entregar e morrer por nós pecadores que não merecíamos, estávamos distante da glória de Deus. Mas Deus entregou o seu Filho por amor a mim e por amor a você. E aí Paulo fala assim, olha, eu rogo por estas misericórdias. Por essas misericórdias que te alcançou e que me alcançou. E aí então, vira-se a chave. Romanos 12 é uma mudança de chave aqui, na carta. Vira a chave agora, não mais para o que Jesus fez, mas para qual deve ser a nossa reação diante daquilo que Jesus fez. Qual é a nossa atitude diante daquilo que Jesus fez e continua a fazer em nós. Por isso que Paulo fala, a sequência aí do versículo 1 e 12, né? Olha, o que você não deve fazer, você não deve se conformar com este mundo, com o pensamento deste mundo, mas sim você deve renovar a sua mente e apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E aí sim ele vai falar, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Quando a gente fala de experimentar a vontade de Deus, a gente às vezes cai num campo subjetivo, místico, não é? Aquela pessoa que não sabe se casa, se não casa, e fala assim, não, eu estou buscando a vontade de Deus, não sei se eu mudo, se não mudo, se eu compro, se eu não compro. E aí, o que você está fazendo, irmão? Não, eu estou buscando a vontade de Deus, como se a vontade de Deus estivesse escondida, e você tateando para encontrá-la, e Deus dando pegadinhas. Olha, você pensou que era a vontade de Deus. Aí você faz aqueles propósitos malucos, né? Deus, se daqui até em casa eu não cair em nenhum buraco, que é um milagre, se meu carro não cair em nenhum buraco, é da vontade de Deus que eu compre aquela casa. Aí você vai, né? E às vezes acontece, né? Você não cai em nenhum buraco. Então, a vontade... Não. Esse texto não fala isso. A vontade de Deus não é mística, não é subjetiva. A ideia de experimentar aqui, na verdade, é praticar. Eu não me conformo com esse mundo, eu renovo a minha mente, eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo e assim eu vou praticar a vontade de Deus. Aqui tem mais a ver com obediência do que com descoberta. Não é buscar, é obedecer. Eu obedeço à vontade de Deus. Se eu entrego a minha vida em sacrifício vivo ao Senhor, por consequência lógica, eu vou obedecer ao que Deus manda. Aí a pergunta para você é, o que Deus manda que você faça? O que Deus quer que você faça? E aí vai estar na continuação do texto. Se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, é só você ler o texto. Tem uma regrinha quando a gente estuda como ler a Bíblia, né? Uma das regrinhas de interpretação é a regra de que você não pode pular o contexto. O texto está dentro de um contexto. E para você entender o texto, você tem que ler o contexto que está aqui. Então, a partir desses versos, a partir do versículo 3, e aí vai capítulo 13, 14 em diante, você descobre a vontade de Deus para a sua vida. Hoje, nós vamos falar dentro de uma esfera aqui chamada igreja. Porque a sequência do texto que você vê, olha, para que você pratique a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aí ele vai falar como que você deve praticar. E ele começa falando sobre você na igreja. Como deve ser a sua vida na igreja. Você já pensou nisso? Se Deus te colocou aqui nessa comunidade, você já pensou que Deus tinha um querer, e Ele tem um querer para você aqui dentro? Deus tem a vontade dele para você aqui dentro, para que você obedeça e viva. Paulo começa falando isso, versículo 3, olha o que ele fala: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Eu quero fazer um recorte só dessa frase inicial.
Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. No português, essa frase ela perde um pouquinho de força. Porque esse digo, na verdade, não é uma sugestão. Na construção aqui do texto original, no grego, não é uma sugestão de Deus. Assim, olha, se você achar legal, achar conveniente para você, então, não. Na construção aqui é uma ordem. A gente poderia ler de outra forma. Pois pela graça que me foi dada, a graça que Paulo está falando é o apostolado. Por eu ser o representante de Cristo aqui, pela graça que me foi dada, eu ordeno a todos vocês. Ou melhor, eu tenho uma ordem de Deus a todos vocês. E esse todos vocês, para dificultar mais ainda a nossa vida, não é um todos generalizado, não é um todo generalizado. Algumas versões até trazem a cada um de vocês. Paulo vai apresentar uma ordem personalizada para você. Uma ordem personalizada da parte de Deus para você e para mim. É como se Paulo estivesse falando, pois pela graça que me foi dada, eu trago uma ordem de Deus para você, Pedro. Para você, Rafael, para você, Ramon. É para você. Eu lembro de uma das mensagens que o pastor Marcelo trouxe aqui, quando ele traz aquela ilustração da pessoa que vinha para o culto e achava que Deus estava falando para todo mundo, né? Menos para ela. Aqui Paulo deixa muito claro, não tem como fugir, você não consegue fugir. Essa mensagem não é para a Instituição Batista Zona Sul. Essa mensagem, esse texto, não é para a igreja brasileira, para as pessoas aí que se dizem cristãos. Não. Essa mensagem é para você, Paulo, é para você, Ângela, é para você, José, é para você, Pedro. Você quer obedecer à vontade de Deus? Então nós precisamos olhar essas ordens aqui. E aí aqui eu vejo pelo menos 3 aspectos da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é que sejamos humildes. A vontade de Deus é que sejamos humildes. Olha a continuação do versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Se tem um assunto que Paulo gosta de tratar nas cartas, é sobre orgulho. O povo orgulhoso, não é? Não sei se Paulo eu imagino qual seria o teor da carta de Paulo para nós, não é? Eu acho que falaria sobre isso também. E para tratar o orgulho, Paulo fala sobre a humildade aqui. Mas é uma humildade verdadeira. E humildade verdadeira é resultado de uma visão adequada de si mesmo. É isso que Paulo está mostrando. Quem é você? Quando você se olha, você se reconhece como? À luz do Evangelho, você é um miserável pecador que foi alcançado pela graça do Senhor. Não é? Não tem um olhar elevado acerca de si. Um olhar superior sobre si mesmo, ele vai atrapalhar tudo. Ele vai atrapalhar a compreensão do restante do texto aqui, você não vai entender nada. Ele vai atrapalhar a sua vida na igreja. Ele vai atrapalhar completamente os seus relacionamentos. Eu penso aqui naquela pessoa que sai da igreja chateada. E a gente acha que não acontece, acontece. A pessoa que sai chateada e o argumento dela na verdade, a maioria que sai da igreja chateada, a maioria sai por conta disso. Porque as pessoas não reconheceram o valor que ela tinha lá. Por mais que ela não vai falar isso, mas no fundo, está lá no coração. Essa igreja não reconheceu o meu valor. Não reconheceu o que eu poderia oferecer, o que eu merecia. Ou outra pessoa que se enxerga muito além do que deveria, aquela pessoa que não aceita críticas, sabe? Ai de você se você comentar, irmão, eu acho que o irmão está desafinado, viu? Acho que o irmão sai um pouquinho do tom. Irmão, para recepcionar, talvez o irmão precisaria estar mais alegre, sabe? Abraçar um pouquinho mais. Vixe, meu irmão, essa pessoa vai ficar doida. Aí você pode falar assim, não conheço ninguém. Aí eu acho que é pior ainda, porque talvez essa pessoa seja você, não é? Que todo mundo pisa em ovos. Vixe, eu não vou falar, porque senão ela vai ficar chateada. Se eu falar que ela, sei lá, que ela, no estudo da célula, ela, não sei se ela, eu acho que ela falou alguma coisa errada. Poderia ter feito isso aqui, eu acho que poderia melhorar. E a gente fica com medo de falar com a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar muito chateada. Ela se chateia demais quando alguém comenta algo. E
Paulo está falando, não tem esse olhar superior acerca de você. Pense de você, não pense de você acima, pelo contrário, a continuação. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado acerca de si mesmo, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Não se ache, em outras palavras, né? Pare de se achar, Paulo está falando, né? Pare de se achar, Pedro. Se tem alguém orgulhoso, é pastor, eu imagino, não é? Olhando para mim, então eu imagino que o resto deve ser igual ou parecido comigo. Se tem gente orgulhosa, tal de gente que é pastor. Imagina você chegar, pastor, acho que sua pregação está meio... Acho que você pregou está errado. Você não está no texto bíblico, não. Ou senão, pastor, acho que você tinha que estudar um pouquinho... Já pensou você falar isso? Você tem que estudar um pouquinho mais, pastor. Mas, já pensou? Não se ache tanto, mas também... que Paulo está falando aqui na continuação que a gente leu, não seja um falso modesto. Tem um conceito equilibrado. O falso modesto é aquele que tem aquele discurso pronto. Não sou eu não, meu irmão. É Deus quem faz, não é? Já conheci, eu lembro de uma conversa que eu tive com um cara que tocava muito, e aí eu fui elogiar, caramba, você manda muito bem, cara. Não sou eu não. Só dou lugar, já ouviu essa? Só dou lugar, Deus faz. Eu falei, cara, então pronto, Deus, eu dou lugar. E aí eu vou pegar meu violão e vou tocar. E não dá certo, não é? Eu lembro de uma fase na minha vida que eu vivia em crise se alguém me elogiasse assim, por alguma coisa. Eu achava que era um enviado de Satanás. Tipo, não, é Deus, não tem nada a ver com isso, a glória é de Deus. É o jogador de futebol, né, que levanta a mão e fala. Obviamente que a gente sabe que o resultado de quem nós somos vem de Deus, não é? Mas às vezes isso é meio velado. A gente pode reconhecer o que Deus faz em nossa vida, não é? Olha a sua história, olha o que Deus fez e glória a Deus, irmão. Glória a Deus que eu posso te abençoar. E realmente, a minha aula foi legal mesmo. Eu consegui me preparar, estudei. E glória a Deus por isso, que Deus me deu condição. E eu posso estar aqui investindo na sua vida. Olha que bênção. Que bom que eu pude te dar esse abraço, te receber bem. E você se sentir assim. Glória a Deus por isso, meu irmão. A gente não precisa ser aquele falso modesto, que às vezes é até mais difícil do que o orgulhoso, não é? Que ele não... É como se ele não valesse ou reduzisse a obra de Jesus na vida dele. Não sou ninguém, eu não presto, não sirvo para nada, não conte comigo, sou um zero à esquerda. Cuidado. O que Paulo está falando é que a vontade de Deus é que você tenha um conceito equilibrado acerca de si. Você, vivendo a comunidade aqui, você precisa se enxergar à luz da obra de Jesus. Então, nem mais, nem muito. Você não é o cara, não é o intocável, né? Mas também não se enxergue aquém daquilo que Jesus te chamou a ser. Deus repartiu da sua graça conosco. Qual é o nosso papel? Humildemente nós recebemos e agimos para a glória de Deus. Não devemos reduzir a obra do Senhor. A vontade de Deus é que sejamos humildes. Devemos saber quem somos e glorificar a Deus assim. O nosso Jesus é assim, não é? Nosso Jesus, mesmo sendo Deus, não se fez valer dos direitos de Deus, se tornou servo de todos, mas Ele não se esqueceu da sua identidade. Ele sabe quem Ele é o Rei da Glória, mesmo o Rei da Glória crucificado. Continuava sendo o Rei da Glória, tinha um propósito. Deus quer, a sua vontade é que nós tenhamos essa compreensão acerca de nós, uma compreensão equilibrada. Segundo aspecto da vontade de Deus, é que a vontade de Deus é que sejamos um. A vontade de Deus para você, lembra? Que é individual aqui, uma ordem de Deus para cada um. A vontade de Deus para você, para mim, para nós aqui, é que sejamos um. Olha o versículo 4 aí comigo, 4 e 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A mensagem aqui sobre servir, ela tem um fundamento que veio antes. A gente falou sobre pertencer, sobre acolher, sobre congregar, sobre cuidar.
todas estas mensagens, estes temas, eles são um fundamento quando eu penso na minha relação com a igreja, porque nós somos um. Paulo aqui traz a analogia do corpo. Tem várias outras analogias que a Bíblia usa, tratando da igreja como santuário, como família, casa do Senhor. Porém, talvez a mais forte seja corpo. Há várias e várias passagens que falam sobre essa realidade como igreja, que nós somos corpo, um corpo ajeitado, um corpo equilibrado. Tem até a música, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Tudo bem que nem sempre nós somos tão ajustados assim, tão ajeitados, né? Às vezes é um corpo desequilibrado, desengolçado, meio troncho. Eu imagino aquela cena, me perdoe se tem irmão aqui que corra, acho que é corrida, não é olímpica, acho que é maratona olímpica, marcha atlética, né? Que é aquela meio desengonçar, né? Aquele negócio esquisito. A gente dá risada, eu dou risada no meu carro e eu sedentário dando risada do cara que está lá. Mas é aquele corpo meio desengonçado, todo esquisito, né? Não é o normal, né? O padrão normal que a gente vê alguém andando, não é aquele. Então, fica engraçado. Eu imagino a igreja assim também, né? É um corpo que às vezes é meio desengonçado, desajeitado, poderia estar melhor, mas Deus está fazendo algo, tem um fim para aquilo, tem um propósito. Deus está formando em nós, Deus está forjando em nós, por isso que nós somos um só corpo. Um só corpo que exerce, que dentre ele tem vários e vários membros que exercem várias funções. Função aqui é para uma ação, aquilo que você deve realizar. A gente viu recente sobre congregar. Congregar é importantíssimo. O que nós estamos fazendo aqui é importantíssimo, mas não se esgota para aquilo que Deus chama de igreja. Ser um não é apenas congregar. Congregar é fundamental, mas o assunto não acaba ali. A gente teve a agenda da semana, falou um pouquinho, e eu te pergunto se você sabe o que é necessário para que tudo isso aconteça, para que o nosso culto em comunidade aconteça, para que sejamos nesse domingo. Cara, muita coisa aconteceu até você chegar e sentar no seu banco, até a gente chegar e estarmos aqui. Por exemplo, o pessoal da mídia, às vezes, estava agoniado. Passou aí agoniado porque chegaram aqui para se arrumar bonitinho. Problema no data show lá do Ministério Infantil. Corre para lá, está começando, as pessoas vão chegar e o cara tem que preparar, tem que estar tudo pronto, a letra. O Ministério Infantil também, na correria ali com as crianças. Aí é um ar-condicionado que não funciona. E, meu Deus, o que a gente vai fazer? O data show não está funcionando. Como que a gente vai se alocar aqui? A recepção que está na correria e contando gente, avisando, dando vários avisos ali na porta. Aviso que a pessoa talvez nem saiba, não estou lembrado disso, mas eu tenho que dar um norte, então eu vou chamar alguém que vai ajudar. Aí tem a coordenação, que enquanto você está aqui, aí o culto está enchendo, as pessoas estão chegando. Onde a gente vai colocar a cadeira? Meu Deus, como que a gente faz? O som e a música, que chega aqui 8 horas da manhã, aí deu um problema no som, e aí tome 9h30, para começar o culto a gente tem que parar, e as coisas têm que estar prontas. E aquela correria, aquela agonia. Às vezes é um cano que estoura lá no banheiro, e a gente está aqui, aí tem um bocado de irmão, a irmã Piedade se virando e corre para lá, e vem alguém, ajuda, o que a gente vai fazer? Um professor que passou mal aqui do lado, nos pré-adolescentes, o professor que ia dar aula passou mal, aí você vai descer seu filho, senta aqui, o professor passou mal, aí Lázaro está desesperado, meu Deus, quem que vai dar aula? E aí manda mensagem para um, para outro, e a gente aqui, e a gente às vezes não sabe de tudo isso que está acontecendo, não é? Fora o que vem na semana, e os estudos que acontecem, os ensaios, a limpeza que acontece aqui, o pessoal da integração entrando em contato com as pessoas que nos visitam aqui, encaminhando, as células, os líderes de células se preocupando com um monte de coisa, a construção das artes que são divulgadas, a arte aqui do temática, a edição de vídeo, e todas estas coisas glorificam a Deus. Por quê? Porque este é o corpo unido de Jesus trabalhando. Este é o corpo de Cristo, em ação. Tudo isso para estarmos aqui.
Tudo isso para podermos ouvir da parte do Senhor. E se você faz parte da igreja, isso importa para você. Todo esse trabalho é importante para você. Se você é um com todos nós aqui, isso importa muito para você. Porque é que Paulo fala, cada membro está ligado a todos os outros. Isso é muito forte. Porque uma coisa a gente sabe, nós somos o corpo de Cristo e em Cristo. Nós somos o corpo dele, deste mundo. Mas nós não estamos apenas ligados a Jesus. Paulo fala aqui que nós estamos ligados um ao outro. Foi a mensagem de domingo passado um pouquinho aí, sobre o cuidado de um para com o outro. Isso faz parte de ser igreja. Se você tinha dúvida sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus para você é essa. A vontade de Deus é que você seja humilde, e a vontade de Deus é que sejamos um. Essa é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Um terceiro aspecto aí da vontade de Deus, que talvez é o que vai ganhar maior ênfase aqui, é que a vontade de Deus é que sejamos servos. A vontade de Deus é que sejamos servos. Olhe comigo aí o versículo 6. Versículo 6 até o 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o, na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui nós temos então o assunto dos dons. Dons, numa definição rápida aqui, dons vem da raiz de caris, que é graça. Os dons são uma manifestação da graça de Deus, da operação da graça de Deus em nosso meio. São ferramentas da parte de Deus para o crescimento e fortalecimento da igreja, para que nós cumpramos a vontade de Deus. Deus nos dá as ferramentas para que a gente consiga cumprir a sua vontade para nós. A gente tem até a confusão, né, de definição dom e talento, não é? A gente olha para alguém de fora assim cantando e fala assim, não, aquela pessoa tem um dom, aquela pessoa tem um dom de administração, olha como ela trabalha, tal. O conceito bíblico aqui de dom não é igual a esse conceito mais convencional. Há uma diferenciação de dom. Dom tem a ver com serviço à igreja. Dom não está ligado para um serviço. Dom não tem a ver com você, prioritariamente. Não tem a ver comigo. Dom tem a ver com a necessidade e serviço da igreja. E Paulo aqui deixa claro, e em outras partes, nós temos outras listas acerca dos dons. 1 Coríntios vai ter 2 listas, Efésios e 1 Pedro, tem outras listas acerca dos dons. Paulo gosta muito de lista, ele está sempre listando, o fruto do Espírito, as obras da carne. Paulo gosta de lista, isso ajuda a gente, né? Mas tanto em Romanos como nessas outras listas, o que nós vemos e que está muito claro é que nós como igreja possuímos todos os dons que necessitamos para obedecer à vontade de Deus. Nós aqui, Igreja Batista Zona Sul, nós temos estes dons descritos aqui. Nós já temos. Isso é obra da graça de Deus. O mesmo Jesus que nos alcançou é o mesmo que nos instrumentaliza. Ele nos entrega as suas ferramentas. E aí aqui a gente tem uma lista de 7 formas que você pode servir a Deus. Os 7 dons. Não é uma lista exaustiva, como eu falei, mas eu acredito que daqui você possa ter alguma referência. E lembre-se que é uma ordem personalizada. Está falando para você, está falando para mim. Aí aqui eu quero observar esses sete dons aqui, essas 7 formas que você pode servir a Deus. E aí você vai observando, é esse o seu papel. Senhor, eu quero saber como te servir melhor. Senhor, eu não estou servindo e eu quero servir. Perfeito. O seu papel é o quê? Não é buscar. Na Bíblia ninguém busca dom, tá? A gente vê isso aí em outras doutrinas que é equivocado.
Não tem ninguém buscando o dom de não sei o quê, o dom de línguas, o dom de... Eu ia falar dom de serviço, mas ninguém busca dom de serviço, né? É o dom de não sei o quê, de cura. Não, ninguém busca dom na Bíblia. O que acontece é eu descobrir aqui, olhando para as Escrituras, quando eu leio e percebo em mim, e eu sirvo ao Senhor. Por quê? Porque dom não tem a ver comigo. Senhor, eu quero o dom disso. Me dê o dom disso. Não tem a ver com Maiana, tem a ver com a obra de Jesus para a comunidade. E nós somos servos. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de dom, a gente está falando de serviço. E aí começa com um dos dons que Paulo vai listar aí, 7 dons. Primeiro, o dom de profecia, não é? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Talvez aqui, desta lista, seja o que desperta mais curiosidade, né? Ainda mais na gente, nos batistas, né? Dom de profecia, como que será? É o eis que te digo aqui, né? Dando aí aval, mas não é bem assim. Nós temos outros textos, olhando para, observando as Escrituras como um todo, a gente percebe o que era profecia. Alguns textos nos mostram em Efésios 2:20, que eu separei aqui, tem vários outros, 3, de 1 a 6, fala que havia um aspecto na profecia que era de revelar uma doutrina inédita para a igreja. Então o profeta naquela época era o apóstolo, os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam algo da parte de Deus e revelava isso, que se tornava algo normativo, se tornava Bíblia, palavra sagrada de Deus. Só que esse aspecto da profecia acabou, até porque a Bíblia foi encerrada, não é? O Novo Testamento já está completo, o Antigo Testamento está completo. Na verdade, o apóstolo João, no capítulo 22 de Apocalipse, ele vai falar que se alguém tentar colocar algo a mais na palavra de Deus ou tirar, essa pessoa deve ser tida como amaldiçoada, como anátema. Ninguém pode colocar nada de pé de igualdade à palavra de Deus. E é daqui que sai um bocado de heresia, um bocado de seita. Quando a irmãzinha tem a palavra de Deus e a palavra de Deus dela está de pé de igualdade com a Bíblia. Não, mas é a irmã que falou, a irmã do coque. A irmã do coque. Irmão, já chegou gente aqui, tá? Assim, tipo, não, mas cadê a irmã do coque? A irmã do coque tem uma profecia para mim. Eu falei, ixi, não tem irmã do coque aqui. Não sei se tem alguma irmã de coque aqui. Se tiver, depois você me avisa. Mas tá faltando irmã do coque aqui, viu, irmão? O que tem é palavra de Deus. E se a irmã do coque é submissa à palavra de Deus e quer ser boca de Deus, glória a Deus por isso. Mas a irmã do coque, o pastor, ninguém está em pé de igualdade com a palavra de Deus, porque a revelação doutrinária foi encerrada nas Escrituras. Então a gente olha lá a seita X que coloca tal livro, tal escrito de pé de igualdade com a Bíblia. Irmão, isso é seita, isso nas palavras do apóstolo João, amaldiçoado por Deus. Mas tem outras nuances acerca do que é ser profeta, que a gente olha aqui em alguns outros textos, tanto no Antigo e no Novo Testamento. E talvez a principal característica da profecia não é nem revelar futuro, mas sim um alerta. A profecia no Antigo e no Novo Testamento, na verdade, era um alerta da parte de Deus para os crentes, para que esses ou abandonassem tal pecado, eles estavam vivendo errado, aí vinha o profeta e falava, se arrependa, ou para avisar de algum perigo. Olha, se vocês continuarem caminhando assim, o negócio vai azedar para vocês. Vocês estão caminhando por um lugar perigoso, um caminho de morte. Esse é o principal aspecto da profecia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a curiosidade de evidência espiritual, sabe? Porque às vezes as pessoas estão em busca disso, de saber o futuro na frente do outro, né? Não, irmão, eu quero que o Senhor me revele se eu devo ou não, se eu vou passar ou não. Aí eu quero passar na frente dos outros, sabe? Tipo, pegar como fala? Um atalho. Eu quero pegar um atalho para descobrir primeiro a vontade de Deus. Então, onde tem o profeta? O profeta está lá naquela igreja. De quarta-feira à noite, você vai receber no culto da cura e da libertação, você vai receber uma profecia direta para o seu coração. Aí o profeta manda lá e você chora horrores. E ele faz um jogo mental lá com você. E você, meu Deus, Deus falou comigo. Cuidado com essa ânsia. Isso é muito perigoso, porque aí é que está a maior parte do charlatanismo gospel, está nisso aí.
nos profetas, nas profetadas, né, como a gente chama. Mas tem, de fato, o dom da profecia, que é aquela irmã usado por Deus, e que não precisa ser pastor, não precisa ter um título, não precisa se chamar de profeta, mas que ele, por amar a Jesus e por ter uma sensibilidade do Senhor, alguém que tem sensibilidade com Deus, que busca o Senhor por meio da palavra, vai estar atento. E ele vai chegar para você em algum momento, ou você vai ser esse irmão, e vai chegar: irmão, isso que você está fazendo não condiz com a palavra de Deus. E geralmente é gente corajosa, ou pelo menos a coragem vem do Espírito, porque meu irmão, para ser profeta de verdade não é fácil. Você chegar e falar assim: irmãos, o jeito que está caminhando isso aqui está perigoso. A gente pode estar caindo aqui numa cilada de Satanás. Vamos voltar. A gente precisa se arrepender. Por quê? Porque está na palavra. Tanto que Paulo vai falar: use esse dom na proporção da sua fé. Fé aqui não é subjetivo. Fé aqui é um conjunto de verdades bíblicas. Então você usa o dom da profecia conforme a palavra está revelada. A profecia está sujeita à palavra. Aquela pessoa que vai chegar e vai dar uma palavra de Deus para você, e aí às vezes talvez vai gerar um confronto no seu coração, vai gerar um norte, e que está sujeito, submisso à palavra de Deus. Nós temos pessoas aqui na comunidade assim? Com certeza. Porque quem é o dono da igreja? É o nosso Deus, é Jesus. E Ele nos garante essas ferramentas para que a gente caminhe bem. Às vezes o profeta vai ser o pastor que vai chegar com uma denúncia para o nosso coração. Às vezes vai ser o líder da célula, vai ser o irmão ali que vai trazer uma denúncia da parte de Deus. Outro dom aqui que a gente tem, que é o dom de ministério, ou que é traduzido como diaconia, serviço. Se o seu dom é servir, sirva. Ou aqui a gente pode chamar de ministério. E aqui nós temos vários ministérios representados, vários serviços representados. São serviços simples, mas fundamentais na dinâmica da igreja. Arrumar cadeiras, uma projeção de uma letra, arrumar cabos, microfones. Aqui são só os que eu lembro, tá? Tem um monte. Tocar um instrumento, cantar, recepcionar, cuidar dos carros, e tantos outros, inclusive um importante que a gente está precisando de servo, que é o da cozinha. Aqui é o dom da diaconia, do serviço. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar aqui, servindo a comunidade ali na cozinha, que acontece do culto das 17 para as 19. Vem uma turma, todo domingo aqui, a gente não sabe disso às vezes, mas todo domingo o pessoal tem uma turma que trabalha no culto das 17 e que está no culto das 19 também. Então essa pessoa às vezes chega 4 horas da tarde, sai daqui 9 horas da noite. Então precisa de um grupo para servir, para ajudar aí auxiliando com um lanche, e aí prepara um lanche, prepara uma comida gostosa, e graças a Deus nós temos algumas pessoas muito abençoadas aqui que servem nesse ministério. Mas irmã Cleusa, que tem ajudado, tem coordenado esse ministério, comentou para a gente que ela precisa de gente para servir. Gente que tem essa habilidade. Eu tenho 0 lá em casa. O combinado já está muito claro, e na área cozinha eu lavo a louça. E por mim está tudo bem, porque eu na cozinha eu sou um 0 à esquerda. Mas talvez você tenha essa habilidade, e talvez seja um dom que Deus coloca na sua mão para serviço à igreja. Lembre-se, habilidade é o que você faz do jeito que você quiser, aí no mundo afora, fica tranquilo. Dom é aquilo que é para serviço à comunidade. Então, eu posso servir dessa forma. Eu posso ser. Deus me entrega essa ferramenta e a comunidade precisa. Olha só, qual que é a vontade de Deus? É que você obedeça. Olha só. Então pronto. Eu quero obedecer à vontade de Deus e eu posso servir numa necessidade da comunidade? Eu vou servir para a glória de Deus. Eu vou fazer, vou ali ajudar a cozinha, vou chamar a irmã Cleusa. E se Deus está falando ao seu coração e você quer ser um servo obediente, você procura a irmã Cleusa. Tantos e tantos outros serviços aí, serviço simples, como eu falei, mas fundamental. Se você consegue exercer alguma dessas atividades, faça isso com dedicação. Considere fazer isso com dedicação para a glória de Deus. Outro dom que Paulo vai falar, sobre o ensino. Se é ensinar, ensine, Paulo fala. Na verdade, esse ensine, faça isso com qualidade. Nós temos o dom de mestre, de mestra, de pessoas que se dedicam, que se preparam. E o que Paulo está falando aqui é sobre o esmero, sobre fazer algo com excelência.
O dom na igreja é isso. É incrível quando às vezes eu passo aqui, tem o Glaudson, o irmão Glaudson, dando aula para os pré-adolescentes. Dá gosto abrir a sala e ver lá. A última vez que eu abri a sala, ele estava com um tesouro, com umas luzinhas e um monte de coisa espalhada na sala. Eu falei assim, cara, o que é isso que está acontecendo aqui? Não, pastor, vai acontecer isso e isso, a aula vai ser assim. Cara, muito legal. A quarta-feira retrasada, eu fui na sala dos adolescentes, estava lá o Stefano com Kahoot, acho que é Kahoot que chama? É mais ou menos isso aí, né? Se você não conhece, então tanto faz o nome, né? Que é uma ferramenta para trabalhar bem legal ali, de tipo de jogo com adolescentes e tal, e super dinâmico. Chegar aqui e ver eu toda escritura, todo mundo envolvido e participando, as mulheres ali no design divino. Por quê? Porque é feito com zelo. Não é o ensinar na igreja, não é a revistinha que você recebe na terça, ou na verdade no sábado, para dar aula no domingo. Não, isso não dá certo, não. É fazer com excelência. Se é ensinar, ensine. Honre ao Senhor através. Então, se Deus colocou isso no seu coração, meu irmão, é tempo de servir. O próximo dom aqui, dom de exortação. Versículo 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Esse dom, ele é incrível. Paraclesis, que vem de paracleto, que é do Espírito Santo. Jesus fala, eu enviarei um outro consolador, não é? Um paraclesis, um paracleto. E aqui, esse termo é ligado a isso, que é aquele que vem ao lado. O dom de exortação, de ânimo, é aquela pessoa que vem ao lado com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de ânimo, aconselhando, cuidando um dos outros. Esse dom é incrível. Por quê? Porque esse dom ensina a igreja que a igreja deve se pastorear. Às vezes tem aquela pessoa que fica assim olhando para o pastor e espera que o pastor seja o detentor de todos esses dons, né? Você olha a lista assim, o pastor não é muito bom nisso aqui não. Nisso aqui ele até que é bom. Ainda bem que tem 3 pastores, né? Que é à la carte. Não, Pedro eu não gosto muito não. Agora, pastor Marcelo, aí sim, aí já é outra coisa. Não, esses dons é para a igreja. E ter o dom da exortação, do ânimo, alguém que tenha isso, que chegue e dê uma palavra de conforto, de esperança, de direcionamento, é imprescindível, imprescindível. Nós temos aqui, por exemplo, se você tem este dom, você está perdendo tempo se você não está na quarta-feira aqui. A gente tem estudado aconselhando uns aos outros. Incrível. Deus está instrumentalizando a sua igreja, muitas pessoas aqui estão sendo instrumentalizadas para exercer esse dom aqui. De consolo, de aconselhar, de conversar. Às vezes você tem isso, cara. Às vezes Deus te colocou, Deus te deu este dom e você está perdendo tempo aí, podendo ser usado cada vez mais para a glória de Deus. Um outro dom de contribuição. Está no versículo 8 ainda. Se é contribuir, que contribua generosamente. Aquela pessoa que tem um prazer em contribuir, que é movido em ajudar, que vê uma necessidade e ela é diferente, porque Deus coloca algo no coração dela que ela vai, ela não precisa assim, meu irmão, por favor, ajude, não, meu irmão, vamos, a gente precisa, a gente vai auxiliar, a gente vai cuidar, vamos arrumar um jeito aqui, eu tenho os recursos, eu posso ajudar com recurso financeiro, isso é um dom. Dom de liderança, se exercer liderança, que exerça com zelo. Outra bênção de Deus aqui temos tantos líderes em nossa comunidade, que lá no mundo, talvez liderança tenha a ver com status, mas quem é líder sabe, quem é líder dentro de igreja sabe que não tem nada a ver com status, né? Pelo contrário, o líder ele tem uma prioridade, sabe qual a prioridade do líder? Não é a prioridade de estacionar na vaga ali, não tem uma vaga escrita líder, mas sabe qual é a prioridade? De servir primeiro que todo mundo. O líder é aquele que vai chegar mais cedo, é aquele que vai organizar as coisas, é aquele que vai orar mais, é aquele que vai se preocupar mais com o outro. Este é o líder. E Deus derrama esse dom para nós. E o último dom aí na lista é o dom de misericórdia. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui a ideia vai além até do financeiro. Exemplos, aquela pessoa que ama dar uma carona, por exemplo. Vê alguém e pode ajudar, eu vou te levar, eu te trago, te levo, meu irmão. E com alegria, sabe? Como é bom, né? Quando a gente encontra alguém assim, que faz com alegria.
Então, meu irmão, isso aqui é um prazer mesmo, eu faço isso com alegria no meu coração. Alguém que está passando por uma família que está passando em sofrimento, está passando por necessidade, e você chega lá com auxílio, com cuidado para essa família. Deus tem derramado estes dons na sua comunidade. Nós aqui, igreja, temos todos estes dons disponíveis. E onde eles estão? Em você, em mim, em cada um de nós. Deus distribuiu, conforme 1 Coríntios fala, o Espírito Santo distribuiu conforme Ele quer para todos os crentes. Todo crente em Jesus possui um dom, um ou mais. Todo crente em Jesus pode servir. E a forma aqui que é interessante, tem vários textos, com dedicação, com esmero, liberalidade, alegria. Porque não basta ter o dom, tem que ter o coração certo, tem que ter um coração disposto a servir. Dom sem integridade não funciona. Dom com o fim correto, que é o amor, que é a sequência. Se você quer descobrir mais ainda da vontade de Deus em casa, continue lendo Romanos, que você vai descobrir que a vontade de Deus é que você ame o seu irmão, que você dedique a sua vida em amor ao outro. E os dons estão a serviços do amor à comunidade, do amor a cada um de nós. Agora, um exercício aqui. Primeira observação, talvez você pense, eu não tenho o dom de... deixa eu pegar um aqui. Um dom de misericórdia. Então, às vezes a pessoa está passando necessidade e fala assim, não tenho dom de misericórdia não. Então, sinto muito, procure outro. Não é assim, tá? Todos nós somos chamados a servir e a servir na demanda, na necessidade que surge. Mas tem aqueles que têm algo a mais, que é o próprio Deus, que derramou o dom ali, característico ali. Às vezes, meu irmão, é você que... eu não tenho um dom de arrumar as cadeiras, não tenho um dom de serviço para arrumar cadeira, sou meio preguiçoso. Tem você? É tu mesmo. É você que tem, você que vai servir, com dom ou sem dom. A igreja de Jesus é assim que funciona, né? Agora, um exercício muito interessante, porque se a gente pensar no nosso formato de igreja, ele é meio complicado, ele é meio ruim. De igreja de hoje em dia que eu falo, é meio ruim para que isso aconteça. Por quê? Nós estamos falando de uma igreja de 500 pessoas, 400 pessoas. Como que as 400 pessoas vão exercer um dom na igreja? Mas graças a Deus que nós temos uma ótima estratégia para você, que se chama célula. Nós somos uma igreja em grupos pequenos. E aí agora, dê uma olhada nessa lista pensando em célula. Por exemplo, o dom de profecia, de exortação, ou, na verdade de direcionar ali, de ter uma palavra mais confrontadora, que necessário, uma palavra de alinhar. Você pode exercer isso na célula. Quantas e quantas vezes é importante fazer isso? Gente, a gente está falando sobre isso aqui, né? Sou numa célula de casais, né? Com filhos. E às vezes a gente está caminhando para um lado, nada a ver. Pode estar falando um negócio, não, todo mundo concordando. Aí um profeta. Irmãos, a gente não está considerando aqui o que a palavra diz sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar assim a criação dos nossos filhos. Eita, aí pegou para todo mundo sair sem graça, né, André? E, cara, ótimo lugar para você ser usado por Deus. Dom de serviço, de ministério. Às vezes seu líder de célula está lá na correria, o anfitrião, e cara, não tem ninguém lá, pelo menos na nossa célula, acredito que na sua tenha também. Nós temos o dom do aspirador de pó, né? A nossa líder tem uns 7 aspiradores de pó para cada um que quiser servir. Eu acredito que lá na sua célula tem uma vassoura com seu nome. Arrumar, organizar, ajudar de alguma forma, tocar um instrumento. Pô, às vezes você sabe tocar. Não, eu quero tocar. Não, eu quero fazer parte do louvor. Glória a Deus, você vai fazer parte do louvor da Igreja Batista Zona Sul, servindo lá na sua célula. Por que não? Pegando o seu violão e tocando para a glória de Deus lá, cantando e ajudando. Por quê? O líder de célula, às vezes, é aquele sufoco para arrumar alguém, para ajudar. E tantas outras formas, acolher, você pode também servir na célula. Eu não estou falando que você não pode servir aqui no culto público com todo mundo, também, mas às vezes não consigo, eu tenho a célula, eu posso servir na célula. Dons de ensino, eu queria ser professor, eu queria, agora não está tendo oportunidade, Pedro, aí fica lá, não, mas eu quero dar aula, você não me coloca para dar aula, vá servir na célula, vá dar um estudo, porque às vezes a gente quer servir, aí lá na célula está precisando de alguém que tem um estudo e ninguém se coloca à disposição. Aí você fala assim, não, mas eu tenho o dom do ensino. Irmão, seja usado, minha irmã, seja usada por Deus. Dom de exortação, aqui nem se fala, né? O dom de ânimo. Isso é característico de um grupo pequeno, não é?
onde você conhece as dores, as fraquezas ali de fato, e você pode ser esse auxílio, provisão. Dom de contribuição. Tem algumas células, tem uma rede, a rede da irmã Cleusa aqui, do irmão Mauro, é muito interessante. Às vezes eles se juntam para investir num projeto lá no PEP, né, Marcelo? Aí se junta a rede toda, faz um catadão lá, investe, tal célula vai dar tanto, e a gente vai conseguir servir, abençoar lá um projeto missionário, ou a própria igreja, ou o próprio irmão ali na sua célula. O irmão está com alguma dificuldade, necessidade, meu irmão, seja usado por Deus, seja usado por Deus. Dom de liderança, se tem algo que a gente precisa, é de líderes de célula. E lembre-se, o líder tem a grande prioridade, a prioridade de servir mais, a prioridade de se desgastar mais, a prioridade de amar mais, e glória a Deus por isso. O dom de misericórdia. Todos estes, quando a gente olha para a realidade de célula, abre um leque na nossa cabeça, né? De oportunidades de servir ao nosso bom Jesus, não é? E só aquele que já foi agraciado por dons, recebeu a bênção de ter o cuidado através dos dons de outros irmãos, sabe o quão lindo é isso. Eu só estou aqui porque eu sou e já fui muitas vezes na minha vida agraciado, abençoado por irmãos que foram usados por Deus com seus dons. Do dom do ensino. Quando eu pensava, tentando tocar e não consegue nada, chegou o irmão, na minha história chegou, eu vou te ensinar. E aos pouquinhos ali me deu alguns toques, clareou muito. Professores que investiram na minha vida. Dons de misericórdia. Eu lembro numa fase que a gente estava ruim, uma semana que a gente passou bem complicado, meu filho internado. E levantaram-se vários irmãos da célula e outros para nos abençoar, nos amar de um jeito, cara. Dom de contribuição. Já passei por uma situação, estava difícil, o negócio estava complicado, e chegou um irmão e falou: não, irmão, eu estou junto com você. E exercer um dom ali, e nitidamente era um dom na pessoa, que ela tinha isso não só com o Pedro, com outros. Só quem já foi abençoado, eu acredito que se você está aqui, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você já foi abençoado por outros irmãos que exerceram os dons na sua vida. Só quem já foi abençoado sabe a importância de servir ao Senhor com seus dons. Você quer descobrir qual é o seu dom, então? Qual é o método para você descobrir? Acho que você já entendeu que o método não é uma busca mística. Não é você deitar na sua cama lá, fazer um jejum, 7 dias de oração, uma campanha de oração para descobrir o dom e eu buscar o dom. Como que você descobre o dom? Servindo. Você olhando para a igreja, olhando para a necessidade da sua comunidade, seja aqui ou se você faz parte de outra comunidade, olhando para a sua comunidade e vendo a oportunidade de servir, olhando para características que Deus forjou em você. Eu olho para mim, eu tenho algumas características que Deus forjou em mim, que eu falo: olha, eu posso servir a igreja assim. Deus me deu a graça, o cálice caiu sobre mim também. A graça de Deus que me salvou também me instrumentalizou para ser bênção na minha igreja. E aí você vai e serve. Você descobre o seu dom servindo. Você descobre o seu dom amando. Isso não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com a igreja. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para você? Que você olhe para estas funções que foram colocadas aqui e diga: minha função na igreja é esta. Está percebendo que é bem prático? Não dá para fugir dessa ordem personalizada. Se você fugir disso, você não está cumprindo a vontade de Deus. Você está em desobediência. Não é com o pastor, não, é com Deus. A vontade de Deus é que você sirva com seus dons. E aí você olha aqui e você vê como você vai servir. Motivação última para isso. Termino aqui com um texto. 1 Pedro, não precisa abrir, eu vou ler aqui 4, 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A motivação última é que o Cordeiro voltará. Jesus Cristo voltará.
E qual que é o nosso papel até o seu retorno? Edificar e preparar a sua noiva, fortalecer a sua noiva, investir a nossa vida na sua noiva, porque Jesus Cristo não morreu por uma ONG, Jesus Cristo não morreu por um projeto de sustentabilidade, Jesus Cristo não morreu por uma empresa, Jesus Cristo não morreu pela sua empresa, não morreu pelo seu desempenho acadêmico. Jesus Cristo morreu pela igreja de Jesus, morreu pela sua igreja. Ele entregou a sua vida pelo corpo, pelo seu corpo. Qual é a vontade de Deus para você? É que você viva até a volta dele e sirva o corpo de Cristo, faça parte, dedique-se com seus dons, seja como João Batista que poderia se achar, porque não toda hora que tem um primo de Jesus, não é? Quando a gente conhece alguém que é minimamente famoso, né, a gente gosta de falar, né? Não, já conversei com fulano, às vezes foi só um oi de longe, né? Mas fulano é meu amigo. Imagina, primo de Jesus. E o que João Batista faz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e eu diminua. Viver, exercendo seus dons, é olhar para o Cordeiro, olhar para o retorno de Jesus. À luz do retorno de Cristo, nós somos chamados a ser membros ativos na igreja dele, edificando o corpo e anunciando o Cordeiro até que ele venha. Como um farol que está brilhando, uma ponte que está servindo para outros amarem mais a Jesus, a outros conhecerem mais a Jesus. Que o Senhor te use, que o Senhor me use para a glória dele. Deus te chama a ser servo, Deus te chama a servir. Este é o convite para nós hoje, que na verdade é uma ordem do próprio Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela tua chamada para nós hoje. Obrigado porque só podemos pensar em servir ao Senhor porque primeiro o Senhor morreu por nós. O Senhor entregou a Jesus, tendo a morte de cruz por amor a cada um de nós aqui. E um dia o Senhor voltará. E é por isso que hoje nós podemos falar sobre serviço. E é por isso que devemos servir em gratidão, em zelo, em amor à tua igreja. Que o Senhor desperte os nossos corações. Eu louvo a Deus porque eu falo em uma comunidade de muitos servos. Nós somos uma igreja marcada por ser uma igreja de servos. Isso é uma grandeza sem igual, Senhor, poder pertencer a isso. Mas eu oro que o Senhor continue despertando os corações daqueles que ainda não entenderam, para que eles se reconheçam, tenham uma visão correta de si e amem a Jesus servindo uns aos outros. E que o Senhor sustente aqueles que têm servido, para que seja um serviço contínuo, constante e para sempre, para a tua glória. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos use para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.